tarde, pessoal. Todo mundo bem? Vamos começar mais uma live, né? Que estava programada aí há mais de uma semana. E nós estamos tendo problemas técnicos, né? Parece que eu falo e depois que a minha voz vem, né? Tudo bem, a gente vai organizando isso no decorrer do tempo, né? Enfim, eu vou dar um tempinho, né? E nesse tempinho que a gente tá aqui, eu gostaria muito de que a gente ouvisse, né, uma música rapidinho que fala sobre inclusão. E quem canta ela é a Preta Gil, junto com Gilberto Gil, né? Que tivemos a má sorte, a tristeza, a angústia, né, dela ter falecido recentemente. Mas eles escrevem não, eles cantam uma música, porque a letra não são deles. E é lindo, lindo mesmo. E eu gostaria que vocês ouvissem, porque isso é cultura. Às vezes a gente chega na sala de aula, a gente quer atingir o neurodivergente, o neuroatípico, e não tem como, né? Mas a gente não leva uma cultura, a gente não leva uma musiquinha, a gente não leva coisas que vão estar agregando a eles, né? Então, por isso, né, em homenagem à Preta Gil, em homenagem à inclusão, né, eu gostaria de que vocês ouvissem essa música. Tá bom? Antes de começar. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xanana. 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 Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xanana. Pessoal, ser diferente é normal, né? Gostaria de mandar um beijo, né, pra psicóloga Sueli, que entrou aí, mandar um beijo pra Luz do Saber, terapeuta, que também entrou aí, um beijo pro Rian. E nesse momento dessa música, antes da gente entrar no diagnóstico em si, né, antes da gente ser nomeado as nossas diferenças, é interessante essa música. Ser diferente é normal, né? E quando as pessoas dizem: ah, tu tem um diagnóstico, ah, tu é um louco, né? Elas menospreza e diminui o que é ser ou não neurodivergente
ou neuroatípico, né? Ser diferente é normal. E ser diferente não significa que você é neurodivergente. Ser diferente não significa que você é neuroatípico. E no final, né, Preta Gil canta, né? E daí, que diferença faz? E essa palavra é muito interessante até para quem tem diagnóstico. E daí? Né? Que diferença faz? Ok? Pessoal, hoje vamos falar sobre diagnóstico, né? A palestra em si é o meu diagnóstico me define? Me define como pessoa, me define como homem, como mulher, como ser humano. Me define. O que é um diagnóstico, aliás? E mais do que isso, como que se chega a um diagnóstico? Tá bom? Vou dar uma pausa aqui só para dar uns recados. No final do vídeo, essa live vai ser curta. No final, vai ter um formulário. Tá bom? Nos status. Você preenche esse formulário. Você ganha um certificado de 5 horas. E você ainda vai ganhar um livro gratuito sobre ser diferente. Tá bom? Primeiro a gente tem que pensar que o diagnóstico, ele não é um rótulo. E quem diz isso não sou eu, quem disse isso é o doutor psiquiatra Manuel Vicente, né? Junto com a doutora Beatriz, Ana Beatriz, né, Silva. E eles entram num comum acordo, né, que se o diagnóstico não é um rótulo, como eu devo utilizá-lo? E por que, vamos entender, diagnóstico não é um rótulo. Como vou usar? A gente utiliza o diagnóstico como uma ferramenta. Mas da onde vem o diagnóstico? O diagnóstico vem de um livrinho, né, de 1.300 poucas páginas, do valor de R$600, né, que chama DSM-5, atualizado. Ele pontua todos os transtornos mentais existentes, né? Eu tenho até aquele no meu tablet, porque eu não tenho condição de pagar ele, né? Eu não sei se vai dar para vocês enxergar. Esse daqui, ó. E ele pontua, né? Então, para você ser diagnosticado, a primeira coisa é que você tem que estar dentro do DSM. Tem as exigências para cada transtorno. Tá bom? Outra questão interessante sobre o diagnóstico é que o diagnóstico não é cirúrgico. Tá bom? Não é cirúrgico. Ele não é uma coisa que eu vou abrir aqui, que eu vou tirar, que eu vou saturar e vai ficar tudo bem. Aquela dor, aquela angústia que a gente sente, né? Não é uma questão mais ampla. Precisa de mais médicos, precisa de psiquiatra, precisa de psicóloga, terapeuta, neuropsicopedagogo, né, para trabalhar com você. Tendo você diagnóstico ou não, você pode muito bem, né, ir no seu terapeuta, na sua psicóloga, sem ter um diagnóstico, né, dado por um psiquiatra, sem nenhum problema, tá? Se você tem dificuldade em alguma questão, mesmo, mas eu não tenho diagnóstico, eu não tenho laudo, mas se você está triste, mas você está angustiado, vá para o psicólogo, tá bom? Ó, a gente precisa de 3 coisas na vida: lugar para onde morar, comida e terapeuta. E uma questão interessante é que as pessoas não levam em consideração o sofrimento alheio se não tiver um CID.
Se o médico não falar que essa pessoa que está sofrendo tem uma doença, se o médico não falar isso, o sofrimento dessas pessoas não são levadas em consideração. E pasmem, todo ser humano sofre. Isso faz parte da nossa vida. Todo ser humano sofre. Mas se não tiver CID, não é levado em consideração. Não é levado em consideração na escola, na família, em canto nenhum. Não é. Tem que ter CID. Então, quando você fala do diagnóstico, cada diagnóstico lá que eu mostrei para vocês, do livrinho, né, do DSM, né, do livrão do DSM, né, cada diagnóstico, ele tem um CID. Cada transtorno tem um CID. E esses CIDs são imprescindíveis para escola e empresa. Senão, eles não reconhecem a sua dor. Senão, eles não reconhecem o seu sofrimento. O seu sofrimento, de acordo com o DSM, de acordo com os diagnósticos, o seu sofrimento somente é válido se tiver um número que chama-se de CID, né? Se você não tem isso, seu sofrimento nas empresas, nas escolas, não é levado em consideração. Vamos falar de escola, que é a minha área. Só vá para um neuropsicopedagogo quem tem laudo. Só tem professores ali para ajudar exclusivamente o aluno se o aluno tiver laudo. Então, vocês entendem que tem pessoas que sofrem como ser humano, que sofre porque, sei lá, o pai é alcoólatra, que sofre porque, sei lá, a mãe é anestesista, né? Vai para a sala de aula com um sofrimento enorme, mas essa criança não tem CID, porque ela não tem transtorno. Então é negada para ela o direito de um neuropsicopedagogo, o direito de uma terapeuta dentro da escola, porque na escola é exigido que tenha isso. Só para vocês terem uma ideia horrível, né, sobre isso. Agora, o que é? Como que eu vou saber que eu tô triste ou que eu tô depressivo, né? A tristeza é uma condição humana. É uma condição humana. Todos nós ficamos tristes. Em algum momento da vida, todos nós choramos de tristeza em algum momento da vida. O que difere da depressão é que esses sofrimentos às vezes acabam sendo esquecidos. E nesse sentido, né, a depressão, ela é maior, ela tem uma duração maior, ela é melancólica, sabe? Ela te leva a desejos e a impulsos, né? Como, por exemplo, o suicídio, né? Então, não tem como ter uma diferença enorme, né? Uma da outra. Eu estou triste ou eu sou triste? Se eu sou triste, né, há um grande período de tempo, sim, é provável que eu tenha depressão. E eu aconselho você a procurar primeiramente um psiquiatra, tá bom? Gente, psiquiatra não é coisa de doido. Psiquiatra é coisa de pessoas que têm inteligência emocional para saber que precisam de ajuda. Ok? Agora vamos falar uma coisa que os professores amam, né? Que é sala de aula e diagnóstico, né? Gente, cada vez mais estamos recebendo alunos com diagnóstico, né? Aí tem gente que fala assim, isso é bobeira, isso tá aumentando,
Isso está aumentando porque agora qualquer coisa é TEA, qualquer coisa é autismo, qualquer coisa é déficit de atenção, qualquer coisa é hiperatividade. Não. Tem estudos para diagnosticar uma pessoa. O que está acontecendo agora é que essas pessoas estão indo para a sala de aula. Antes, elas ficavam dentro de casa, trancafiadas, porque a família tinha vergonha dos trejeitos diferenciados das normas sociais dessas pessoas. Ou às vezes, nas piores das hipóteses, essas pessoas ficavam em manicômios, onde eram torturadas de todas as formas, né? Por isso que, para mim, a luta antimanicomunial, sei lá, eu tenho trava-língua, é tão importante, sabe? Porque ainda existe, e não pode existir esses lugares. O filho na sala de aula, né? Quando o professor vê que um filho é meio diferente e tudo que um aluno é meio diferente e tudo mais, investigue. Ah, tá, certos dias da semana ele tá mais assim, talvez tá mais assim. Porque talvez não seja um diagnóstico. Talvez seja sim, mas talvez não seja um diagnóstico. Talvez seja uma criança proveniente de um lar, né, muito ruim para ela. Ou às vezes pode ser os dois, né? Ou às vezes ela pode ter laudo, pode ter diagnóstico, né, como neurodivergente e viver num lar ruim para ela. Então, essa é uma missão do professor. A missão do professor não é só passar matéria no quadro, é conhecer seus alunos também, cada um deles. Então, assim, quando a gente cita tipos de diagnóstico, né, e a relação com a família e escola, é muito diferenciado. Por quê? Vamos pegar uma experiência que eu tive, né, TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? O famoso autismo. Na escola, ele não vai agir da maneira que ele age em casa. Porque em casa, desde quando é criancinha, quando a luz estava muito acesa, ele chorava, então a mãe apagava. E com isso, ia criando adaptações melhores para ele em casa. Quando ele chega na escola, é outro mundo. Tudo dói. O cheiro, ele não está acostumado, dói. Tá vendo coisas que ele não via, dói. Tá percebendo coisas que ele não percebia, dói. Está mais frio, está mais quente, dói. A luminosidade dói, né? Então, tem que ter um contexto entre diagnóstico, laudo, escola e família. Se não tiver, isso é assegurado pela BNCC quando ela fala sobre as seguranças da saúde socioemocionais. Até citei aqui a regra da BNCC. Então tem que ter. Ah, mas a família é difícil, mas a família é complicada. Beleza. Dessa forma, a gente tem vários projetos no Congresso que você pode fazer o seguinte. A escola, a mãe não aceita o diagnóstico, né? Ou alguma coisa assim, né? Você faz um relatório específico. As normas do relatório você encontra no próprio Google. Preencha aquele relatório e envia para o Conselho Tutelar. Tá bom? Isso é o que a lei manda a gente fazer. Agora, quando uma criança chega com um diagnóstico para a família, para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia, para o representante legal, quando esse diagnóstico chega,
Lembra-se, diagnóstico não define ninguém. Não é porque uma criança é TEA que faz com que toda a personalidade dela seja TEA. Diagnóstico não define. Diagnóstico, conforme o Dr. Manuel Vicente fala, é uma ferramenta. E como ferramenta, tem duas formas de utilizá-lo. A primeira é intervenção. Tentar o diagnóstico. Como eu vou intervir? Depois a gente faz palestras, né, mais amplas para falar sobre isso. Outra coisa, tem um diagnóstico, tem um laudo. Como utilizar? Depois a gente fala mais sobre isso, porque senão não dá tempo. Dentro disso, a gente percebe que o quê? Que o diagnóstico não é descrição da pessoa. A gente vê muito uma pessoa que tem TEA, que tem TOD, que tem TDAH, né? A gente passa na rua, aí para aí fala assim, ah lá o TEA. Ou pior, né? Ah lá o doido. Tá vendo o doido? Ah lá o doido, né? Então, é imprescindível isso. Diagnóstico não é descrição da pessoa. E não sendo descrição da pessoa, quando alguém te define totalmente pelo seu diagnóstico, ou como a palavra utilizada, doido, cabe processo para essa pessoa, tá bom? Como danos morais e tudo mais. Nós, da Galima, temos um advogado para você estar consultando gratuitamente sobre esse tipo de assunto. Quando um cirurgião, qual que é a ferramenta de um cirurgião? Eu tô com um problema no coração, tenho que fazer uma cirurgia, né? Um exemplo, Deus me livre. Tenho que fazer uma cirurgia. Quando eu vou fazer a cirurgia deitado na maca, qual que é a primeira ferramenta que o cirurgião pega? O bisturi. Para o cirurgião, a ferramenta de trabalho é o bisturi. Claro que tem outras ferramentas de apoio, mas é a principal, o bisturi. Quando é para o neuroeducador, qual que é a primeira ferramenta que a gente pega, né, para a gente ajudar um aluno já com laudo, ou para ajudar o médico do aluno a ter esse laudo? Aqui nosso bisturi. Ó, tá. Aqui nosso bisturi. Esse é nosso bisturi. Chama DSM-5-TR, né? Porque é texto revisado. Esse é o nosso bisturi. São 1.300 folhas. Isso significa que eu tenho que ler? Não. Primeiro eu tenho que conhecer o que é. Depois eu utilizo como um dicionário para mim estar consultando, né? Ah, tal aluno é assim que... Tá, mas isso é diferente, né? Ele aprende só em pé, né? Meu filho fica só em pé, ele não senta, né? Meu filho tem dificuldade de segurar o garfo, né? Tudo isso você traz para um eu ia falar neuropsicomotricista, né? Mas pode levar também para o neuropsicomotricista também, né? Mas você leva para um neuroeducador, né? Para ele estar vendo isso. Por quê? Porque pegar na caneta, pegar nesse mouse aqui, ó, no qual eu estou segurando, exige educação. Exige uma educação para que meu cérebro funcione de tal maneira a ponto de que eu consiga fazer essa interligação. Pegar o mouse. Então, quando a gente fala de diagnóstico, o que significa para aquela pessoa, criança, família e escola, né? Para cada um deles vai significar algo. Dependendo da escola, vai falar assim, mais uma bobagem, né?
Dependendo da escola, vai falar, nossa, vamos acolher. Eu já vi e já fui consultor desses dois tipos de escola. Para a família, dependendo da família, vai ser um fardo. Ah, mais um problema a ser resolvido. Mais uma angústia, né? E para a pessoa ou para a criança que foi diagnosticada, como é para ela? Por isso que é muito necessário deixar bem claro para quem recebeu o diagnóstico que o diagnóstico não define ela, não descreve a personalidade dela. O diagnóstico é uma forma de melhorá-la, de tirar a dor que ela sente, de tirar as angústias que ela sente, né? De ajudar ela a se comunicar mais, dentre outras tantas neurodivergências que nós temos atualmente. Então, assim, a gente tem que pensar muito e sempre ter um espaço acolhedor para quem recebe diagnóstico. Quem recebe diagnóstico é como se levasse assim, uma estaca no coração. Ai, meu Deus, e agora? Sou diferente, eu não aprendo, eu vou ser burro, eu vou ser idiota. Não, gente. Não. Tem pessoas incríveis que fizeram mudanças tecnológicas, filosóficas, sabe? Que eram neurodivergentes, neuroatípicos. Tantas pessoas que foram desenganadas por médicos, né? Escreveram livros, cresceram na vida, estão aí como referência para nós, né? Diagnóstico não define. É apenas uma forma, é apenas um nome dado à sua dor, à sua dificuldade. E tem, claro, tratamento. E, né, o que é um diagnóstico, né? A gente tem vários, né? Tem o transtorno opositor desafiador, o TDAH, o TEA, o TAB, o TPB, a dislexia. Tudo isso você encontra no meu perfil. Eu descrevo cada um deles no meu perfil, começando lá pelo TEA, e depois eu vou falando sobre as dificuldades de aprendizagem. Tudo isso que eu estou falando tem no perfil da consultoria educacional e neuroeducação H Lima. Tudo isso tem na empresa. Tá lá, é só você consultar, só você olhar, dá sua curtida que ajuda muita gente, sabe? Compartilha com seus amigos, porque que lá, gente, a gente tem que estudar muito para poder simplificar o suficiente para chamar a atenção de vocês. E porque eu coloco sempre no meu currículo, né, um neurocientista em formação. Por quê? Tudo isso que nós falamos está dentro de uma ciência que se chama neurociência, a ciência do cérebro. Ela teve um ápice na década de 90, teve outro ápice agora, né, principalmente em Toronto, no Canadá. Só para vocês terem ideia, hoje é possível, lá, porque ainda não chegou aqui, né? Lá em Toronto, no Canadá, é possível ver as imagens, né? Ver fotoimagens do cérebro, né? Que define se uma pessoa é TEA, se uma pessoa é TOD, se é TDAH. É um estudo ainda em andamento, né? Mas só as primeiras provas deles já revolucionaram tudo, né? E para finalizar, lembrando, eu vou terminar aqui, vou colocar no próximo slide, no próximo story, tá? A lista de presença. Assina a lista de presença. Todo mundo que assinar a lista de presença vai ganhar um livro. Vai ganhar um livro e também vai ganhar um certificado de 5 horas sobre o meu diagnóstico. Me define?
Vamos um pouco falar sobre aquele livrinho que eu vou mostrar de novo, porque vocês ficam entrando e saindo. Olha aqui. Esse daqui que os médicos, ele tem 1.325 páginas, se eu não me engano. Esse daqui que os médicos, esse livro, ele custa R$600 da última vez que vi, né? Por isso que eu tenho ele em PDF, no tablet. Esse livro aqui que ajuda, né, a mudar e a entender, né, os diagnósticos dos transtornos mentais. Mas o que mudou? Por que agora tá falando assim que tudo é transtorno mental, né? Olha o que mudou. Incluíram mais transtorno mental. Por quê, gente? Porque a nossa saúde, o nosso meio social, ele não é saudável. A mãe não tem tempo pro filho, o pai não joga bola com o filho, é só trabalho, 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 e quando chega em casa, chega cansado. Não leem mais, dificilmente assiste TV. Então é difícil, muito. E isso na criança que vai crescendo nesse meio, vai vindo transtorno. Por quê? Porque o cérebro não foi feito só para trabalhar. O cérebro foi feito para esporte, para lazer, para preguiça. A preguiça é importante na neurociência. O ócio, que é aquele momento assim, ó, não vou fazer nada, é importantíssimo para a sua saúde mental. Se não tem isso, olha só o que mais acrescentam. Transtorno do acúmulo. Aquela coisa, compre, 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 né? Você entra no Instagram, tá lá, a cada 2 minutos aparece lá, compra isso. Entra no YouTube, compra aquilo. Entra na TV, compra aquilo, né? E você vai comprando, comprando, comprando e acumulando de uma forma excessiva. Isso entrou no DSM como doença. Síndrome da desregulação do humor para crianças. A desregulação de humor para crianças ali na primeira infância, né, não era conhecido como transtorno mental. Agora é. Sabe aquela criança assim, tô feliz, tô triste, tô brava, sabe? Tô eufórica. Então, é um transtorno mental. Síndrome de abstinência da cafeína. Ficar sem tomar café te faz mal? É um transtorno mental. Mudança no autismo. O que mudou no autismo? Interessante. Unificou o autismo. Por exemplo, síndrome de Asperger não era autismo, agora é. Tá dentro, né? E colocou tudo com o seguinte nome: transtorno do espectro autista. Tá bom? A terceira questão, e a mais polêmica, é fim do luto, que é o momento de luto, quando uma pessoa querida morre, né? Como exclusão para a depressão. Ou seja, agora, quadros depressivos, logo após a perda de alguém, podem receber diagnóstico de depressão. Se eu tô de luto, eu posso receber o diagnóstico de depressão. E se eu recebo o diagnóstico de depressão, eu tenho direito a tratamento no CAPS, eu tenho direito a estar recebendo, né, valor pelo INSS. Nós tivemos critérios mais amplos, né? Muitas condições, como TDAH e ansiedade, tiveram critérios alterados para facilitar o diagnóstico em adulto, porque só se diagnosticava criança. Vocês já perceberam isso? Que agora só se diagnostica criança?
né? Mas e o adulto? E o adulto que tem TEA? E o adulto que tem problema com psicomotricidade? O adulto que tem, sei lá, TOD, TDAH, né? Então, ele vem mudando isso, né? Outra crítica muito interessante. O DSM fala risco de medicalizar situações normais da vida. Aquilo que eu falei, tô me sentindo triste. Hoje acordei triste. Vou no médico, aquela angústia. Chego lá, o médico me medica. Não dá, não dá. Se você tá triste e não tem diagnóstico, não tem laudo, procura um psicólogo. O psicólogo ou um terapeuta que vai falar, talvez você deva ir procurar um médico. Ele que vai falar. Mas tristeza e angústias e tudo isso faz parte da vida comum, faz parte da vida, gente. Se até Jesus Cristo sofreu, por que nós não vamos sofrer? Né? Então, assim, muitos diagnósticos podem tornar experiências normais, né? E que não precisa, vamos falar, o transtorno de personalidade borderline, nem sempre ele precisa ser medicado. Nem sempre, sabe? Dependendo ali o que for, é o jeito da pessoa e pronto. É um transtorno mental? É. Precisa ser medicalizado? Nem sempre. Nem tudo é remédio. Vá primeiro no psicólogo, no terapeuta. E se você tem problema em aprendizado, venha comigo como neuropsicopedagogo, como neuroeducador, para te ajudar, tá bom? E o DSM é feito pelas maiores mentes de diagnóstico de transtornos mentais. E ele colocou o DSM em formato vivo, ou seja, o DSM sempre vai mudar, porque nós seres humanos mudamos todo dia e precisamos ser compreendidos. Precisamos ser amados, precisamos ser entendidos, compreendidos e ser tratados com muito amor, com muito carinho, principalmente por nós mesmos, tá bom? Principalmente por nós mesmos. Gente, só reforçando, terminando aqui, daqui uns 5 minutos mais ou menos, eu vou colocar a lista de presença. É um Forms Google, tá bom? Nos stories. Quem preencher vai ganhar um certificado de 5 horas sobre diagnóstico e vai receber um livro gratuito. Pessoal, hoje eu acho que hoje foi mais rápido, né? Meu muito obrigado para todos. A Galima está crescendo de forma dimensional. Eu agradeço muito a Deus. Agradeço muito, porque era uma coisa que eu nunca esperava trabalhar, né? E a gente vai estudando, 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 estudando. A Galima é feita de estudo, tá bom? Um beijão para vocês. E lembre-se, estamos abrindo a nossa plataforma no YouTube. E estamos criando um novo curso na área da educação, das ciências educacionais. É um curso de capacitação, tá bom? E sim, a gente pode gerar certificado sim, tá bom? Tá tudo lá no gov.br, tudo no MEC. Um beijo para todos, tenham uma boa tarde e até logo!